Bom, pessoal, obrigado por vocês terem tido paciência de ficar aqui com a gente, tá? Então, eu sou Daniel Santos. Depois desse vídeo eu vou colocar no canal no YouTube, já que o streaming não funcionou, mas vai ser colocado lá, a gente vai editar um pouquinho. Estamos aqui hoje para falar de liderança e para falar desse tema que é um tema fascinante, por um lado, de tanta coisa boa que tem de liderança e, ao mesmo tempo, tanta oportunidade que tem para mudar, né? Eu, rapidinho, assim, falando sobre mim, vou passar para o Atuí e para o Nivaldo. Tem duas carreiras, tem uma principal como executivo e do setor de saúde, carreira como coach, que eu comecei aí há 2 anos atrás, assim, de uma maneira mais formal mesmo, né? Na verdade, eu nem uso muito a palavra coach, porque coach virou essa farofada aí. Mas o trabalho que eu faço é um trabalho bem diferente digamos assim, do que todo mundo vende, né? Que é a ontologia, que daqui a pouco eu vou falar disso. E liderança tem tudo a ver com isso também, né? Então, vou passar para o Atuí se apresentar, depois para o Nivaldo, e a gente está com uma sala cheia aqui, pessoal, então quero agradecer já de antemão o Fefo, o Danilo, os dois Danilos que estão aqui, a Renata, o Renan, o Calazans, quero agradecer a todos eles, e a gente vai falar algumas coisinhas no começo, o Atuí e o Nivaldo, mas daqui a uns 10 minutinhos a gente vai parar para abrir perguntas de vocês ou para bate-papo, tá? Então, Atuí, vai lá, Vamos você lá. apresenta lá. Bom, para quem não me conhece de uma forma talvez tão próxima de detalhes, né? Hoje eu estou com 35 anos aí de indústria farmacêutica, 9 como representante, 11 como consultor e os últimos 15 anos em cargos gerenciais dentro da indústria farmacêutica. Eu acho que a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo para trazer para vocês um pouco dessa movimentação de liderança que vem acontecendo nos últimos anos, né? Ora ela se moderniza, ora ela atrasa, e aí vai bagunçando tudo, né? Eu acho que o professor Nivaldo vai poder falar melhor ainda desse movimento todo, que é o tal do movimento VUCA, né? Ele vai explicar, vai delinear melhor isso daí. Mas eu acho que é um assunto que, até pelo Zoom, acho que talvez vai ser até mais gostoso a gente discutir, porque a gente vai abrir, como você falou, para perguntas e vai criar uma sala gigante de bate-papo, né? Então vai ficar bem legal, acho que essa troca de ideias, tá bom? Bom, a gente vai discorrer com mais assuntos sobre liderança. Eu vou passar a palavra para o professor Nivaldo aí para se apresentar para vocês, tá? Obrigado aí pela presença e desculpa aí pela essa confusão maluca do YouTube, tá bom? Obrigado, Atuí. Eu queria agradecer primeiramente a presença de vocês. É um prazer e reforçar, né, a paciência. Obrigado pela paciência. A gente está aprendendo também nesse novo normal. Antes de já me apresentar, eu costumava dizer que antes tinha o AC e agora o DC, né? Antes, né? Não é antes de Cristo, depois de Cristo. É antes coronavírus, depois coronavírus, né? Então, nesse novo normal, a gente está tendo que se adaptar a essas ferramentas tecnológicas, a esses frameworks para gerenciamento de projetos, e faz parte, né? A mudança faz parte da nossa vida. Eu sou Nivaldo Menezes, eu sou professor de Senac já há 15 anos. Comecei com o Daniel há 15 anos, né, Daniel? Lá no Senac Lapatito, há 15 anos. Estou entregando um pouco a nossa idade aí, né, Dani? Estou chegando aí nos 40. Eu também, tô chegando. E também tem uma empresa de consultoria. Logo que eu entrei no Senac, eu também fundei uma empresa de consultoria em gestão empresarial. E já estão pedindo até para mandar um link aqui. Eu já tenho que mandar um link para um aluno. É consultoria em gestão empresarial. Eu atendo o Sebrae, meu principal cliente hoje é o Sebrae. E eu atendo algumas indústrias também, né? Atendo algumas indústrias da região do ABC, no polo industrial lá de São Mateus. E atendo alguns sindicatos também. Um dos clientes que eu atendo hoje é o CIRCESP, é o Sindicato dos Representantes Comerciais de São Paulo. Então, é um prazer compartilhar um pouco do conhecimento e queria agradecer aí mais uma vez a presença de vocês. Passo aí para o Daniel. Vou passar o link para essa pessoa que está pedindo aqui, Daniel. Obrigado. É isso exatamente, pessoal. Vocês vão passando o link, eu vou autorizando aqui. Dá para colocar no mínimo aí umas 60 pessoas aqui. A plataforma aguenta bem. Bom, eu quero, como eu estava falando no começo da outra live que foi cortada, né? Hoje vai ser uma live para a gente falar um pouco mais dos problemas e das histórias e dos causos da liderança. A gente não vai ficar falando aqui só de historiazinha bonitinha de sucesso, não.
Mas antes de entrar nisso, eu quero contar um pouco para vocês o que é a perspectiva da ontologia, né? Afinal de contas, o que é esse tal de negócio de ontologia, né? Que não é oncologia. Eu, por exemplo, aliás, eu trabalho com oncologia, né? Que são medicamentos para câncer, né? Eu continuo trabalhando com isso na Johnson aqui nos Estados Unidos, o medicamento para câncer de próstata, mas a ontologia é uma ciência, é o estudo do ser, né? Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre a epistemologia. A epistemologia é o estudo do conhecimento, né? Das teorias, diferentes teorias do conhecimento. E a gente também tem a cosmologia, que é o estudo do cosmos, é o estudo do universo, né? A ontologia é o estudo do ser, é o estudo do por que eu ajo do jeito que eu ajo, né? Por que, sei lá, eu sou um cara que me considero extrovertido ou me considero tímido? Por que fulano age de determinada maneira, né? E como que isso impacta quando a gente fala de liderança? A gente fala, pô, tal pessoa, caramba, quando aquela pessoa vai na reunião, eu me sinto intimidado, por exemplo, né? Porque, sei lá, a pessoa tem um jeito meio agressivo. A ontologia vai estudar isso. Por que essa pessoa age desse jeito, né? E rapidamente falando, esse trabalho todo de ontologia, ele serve tanto para o indivíduo quanto para pessoas, para grupos, para equipes, né? Então serve para os dois. E o grande objetivo da ontologia é a gente encontrar um ponto de equilíbrio que, no caso da liderança, a gente chama isso de presença, né? Liderança com presença, quer dizer, em inglês fica até um pouco mais assim normal para a realidade do que a gente vê nos livros, que é o leadership presence, né? É aquela pessoa que vai se apresentar de uma maneira em que, puxa, a pessoa fala algo e eu olho e falo, meu, essa pessoa ela acredita no que ela fala e ela tem uma energia que está na mesma direção, né? Então transmite uma credibilidade, né? Por quê? Porque tem muito a ver com isso daqui, né? Que é um alinhamento entre mente, corpo e emoção, né? Então é a coerência. O grande objetivo nosso da ontologia é trabalhar com os indivíduos ou os grupos para atingir essa coerência, para atingir esse ponto de equilíbrio, né? Que a gente pode chamar de espiritualidade, de Deus, ou apenas simplesmente do meu melhor, a minha melhor versão, né? E que, infelizmente, a gente muitas vezes não aparece assim. A gente muitas vezes aparece desse jeito aqui, né? A gente aparece super desenvolvido na cabeça, tem uma cabeça enorme, porque desde criança a gente é educado que tem que ler, tem que estudar, tem que fazer cálculos e tudo mais. Isso é importante, mas é um excesso de mente. Emoção é uma coisa meio desprezada e corpo também, uma coisa desprezada que a gente nem acompanha muito. De 20 anos para cá, que começamos a olhar mais para emoções, começamos a olhar mais para corpo. Aquele livro do Daniel Goleman, que é a Inteligência Emocional, que foi publicado em 1995, a gente começou a falar um pouco de emoções e liderança e tudo mais, mas a maior parte do tempo a gente ainda está assim, né? E esse estar assim é falta de coerência. Isso vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer preocupações. Então, isso tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o tema liderança, né? E quando a gente fala de problemas da liderança, que a gente vai falar daqui a pouco, isso tem a ver com a falta de coerência que as pessoas têm na vida delas e situações que elas viveram, ou narrativas, histórias nas quais elas estão presas naquilo ainda, né? Então eu quero passar agora para você, Atuí, Nivaldo, a gente começar a falar um pouco de algumas coisas que a gente viu, de histórias que a gente viveu, né? Então, acho que tem 3 grandes tópicos aí, e um deles a gente podia começar, é o autoritarismo, né? O quanto que ainda tem líder autoritário nas empresas, né? E gente que acha que tem que ser de cima para baixo e tudo mais. Então, se puderem compartilhar um pouco a visão de vocês. Vamos lá, Dani, mas você participa também, né? Por favor, né? E Claro, vocês aí, claro. fica aberto aí também. Abre a câmera e faz pergunta e interage com a gente. Já que mudou todo o esquema, né, Dani? Acho que pode ser assim, né? Faz um bate-papo aí que acho que vai ficar até mais saudável para todos. Olha, eu acho que com relação ao autoritarismo, é o período que a gente está vivendo aí nos últimos anos, né? Aí, o meu ponto de vista, eu acho que eu não vou falar só da indústria como um todo. Eu vou falar do mercado do mundo corporativo. Quando você olha para essas lideranças hoje, as empresas elas entraram no momento do Brasil de 2000,
até 2015, mais ou menos, de um crescimento muito louco, né, na própria economia. E começou a ter contratações muito loucas. E eu não vou falar só da indústria, eu vou falar de um segmento como um todo. Eu estou dando o meu ponto de vista, tá? E não teve preparo para essas pessoas. Então, as pessoas assumiram cargos de liderança com uma proposta de ser chefe, mandar e partir para cima dos caras. E o que aconteceu? Nesse período, se começou a perder talentos, né? Você começou a ter perda de pessoas, troca de empresa, e além de perder talentos, o que aconteceu, assim, acho que de mais grave nesse período? Muitas pessoas, elas tentavam migrar dentro da própria empresa, porque por causa de uma chefia ou de uma liderança autoritária, procuravam migrar dentro da empresa para cargos que elas nem sabem para onde elas estavam indo. Ou então indo para outras empresas, porque elas não estavam conseguindo sobreviver nela. Então, eu resumo esses últimos 8, 10 anos mais ou menos nessa base. Muito autoritarismo, né? Pouca liderança, pouco aproveitamento de pessoas, pouca instrução para as pessoas e, principalmente, o ensinar, o pegar na mão e falar, ó, é por aqui, vamos fazer desse jeito, e assim vai. Eu acho que esse é meu ponto de vista, e aí a gente vai discorrendo. Dani e Nivaldo. Boa noite a todos, mais uma vez. Bom, com relação a esse estilo de liderança autoritário, né, a gente até percebe, né, até quando eu faço esse trabalho de mentoria nas empresas, a gente percebe, né, somente na área comercial, uma reclamação, né, dos gestores, do gerente comercial, por parte do supervisor comercial, comentando que eles têm um estilo, além de agressivo, né, por conta até de... Eu costumo dizer que a área comercial é uma área vibrante, né? Você precisa entregar resultado a curto prazo. Então, natural que você tenha que ter essa energia. Mas, às vezes, as pessoas confundem, né? E exercem, às vezes, até uma comunicação violenta, que eu até comento, né? Porque, para a pessoa, ela não está exercendo uma comunicação violenta. Ela entende que é natural, principalmente uma pessoa baby boomer, né? É lógico que tem exceção, né? Toda regra tem sua exceção. Mas às vezes uma pessoa que ela tem um estilo de gestão um pouco mais tradicional, ela tende a ser um pouquinho mais autoritária. Por quê? Porque às vezes o jovem, é uma hipótese, tá, gente? Porque o jovem ele tem uma facilidade maior com a tecnologia e às vezes essa pessoa ela se sente um pouco ameaçada. Então, ela usa do seu poder, às vezes até para intimidar os seus subordinados, o que não é legal. Porque é uma forma de você obter respeito da equipe através do quê? Do conhecimento. Então, uma pessoa que não tem conhecimento com tecnologia, ela tem que estar aberta ao quê? A aprender. Então, eu gostei da sua fala, tu e do Daniel também, quando vocês comentaram que a gente tem que ser o eterno aprendiz. Então, tá aí a prova, né, com essa live. A gente está tendo que sair da zona de conforto para poder aprender uma tecnologia nova. Então, eu vou pegar teu gancho rapidinho e falar só uma palavrinha que eu sempre falava para os meus colaboradores, né, para os meus que trabalhavam junto comigo no lado a lado. Eu falava, todo dia a gente dorme inteligente e acorda burro. Isso daí não é no segmento da indústria farmacêutica, isso é um segmento da vida, né? Você todo dia está aprendendo e vai aprender uma lição nova. Então eu não sei mais que você, ou você sabe mais que eu, porque você tem um cargo acima, um cargo a mais. Então é isso que eu acho que difere um pouco a liderança do chefe, né? Você estar mais próximo das pessoas e estar mais junto das pessoas. Desculpa cortar, mas eu achei pertinente. Isso. E como dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, a gente tem que ter esse sentimento de humildade e aprender essas ferramentas, né? Eu citei, por exemplo, frameworks para gerenciamento de projetos, até para você ter uma gestão ágil. Então, hoje em dia, é muito importante você usar a tecnologia para você ter esse DNA eu brinco, né? DNA de startup, né? Para você conseguir ter uma gestão ágil dentro da sua organização. Por quê? Porque as organizações, hoje em dia, elas estão passando por uma transição. Então, que transição? Antes era aquela organização que tinha um estilo mais vertical, que ela teve que se adaptar para ter uma gestão mais participativa. Foi o que a Tui acabou de comentar. Então, o líder tem que estar mais próximo da equipe, tem que escutar, tem que estar aberto a aprender, a incorporar as boas práticas. O que está acontecendo?
e o que eu posso absorver dessas boas práticas. Então, por isso que eu tenho um ditado que o pessoal comenta muito, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. A gente tem que tomar cuidado com a vaidade, com o ego. Isso só prejudica, né? Então, eu cansei de ver aí colaboradores que foram promovidos a gestores, coordenadores, enfim, e mudaram a sua postura com a equipe. E isso é ruim. Então, tá aí uma reflexão, né? Tome cuidado com o seu ego. Você pode ser o seu pior inimigo. Então, essa é a minha dica. Tome cuidado com você mesmo. Eu acho que tem uma coisa interessante. Eu estava tentando lembrar de algumas histórias, né, de autoritarismo e tal. Bom, primeiro que eu sempre gosto de olhar também assim, se alguém é autoritário, né, da onde vem esse autoritarismo? Porque dessa ideia de ontologia, como é que foi o pai dessa pessoa? Como é que foi a família dessa pessoa, né? Quer dizer, a pessoa de alguma maneira está presa numa história de vida que assim, pô, o jeito de trazer resultado é mandar fazer. Porque o pessoal é folgado e se eu não mandar fazer, se eu não for assim direto do meu jeito, as coisas não vão funcionar. Então é interessante olhar, né? É lógico que se alguém é autoritário comigo, eu vou ficar pé da vida. A primeira reação vai ser essa, né? Mas depois vou tentar olhar de líder autoritário aqui, né? Oi? Alô? Oi? Temos mais gente chegando aqui. Então, assim, né, o quanto que a pessoa está trazendo o jeito autoritário de ser, e isso daí foi uma coisa que a pessoa aprendeu, né? A pessoa aprendeu pela vida dela, não foi exposta a um jeito um pouco mais, assim, colaborativo de viver e tudo mais. Mas dá para aprender? Dá sempre para aprender, né? Com certeza. Eu lembro... E sei lá, para mim uma outra coisa que pega um pouco o autoritarismo, a gente fala de autoritarismo como uma coisa assim, né? A gente pensa, sei lá, no Hitler, numa coisa gigante que destruiu uma nação e criou uma guerra, com certeza. Mas também o quanto que a gente vê autoritarismo nas coisinhas pequenas, nos detalhes do dia a dia, né? Eu lembro quando eu estava começando a minha carreira como gerente de produto, eu tinha um gestor que fazia uma coisa que me irritava profundamente, que ele sempre chegava para mim falando o que eu tinha que fazer. O resultado não tá bom, né? Você tem que fazer isso, 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 né? E como meu chefe. E eu achava isso uma coisa muito autoritária, né? Porque eu falava, pô, basta a pessoa perguntar. Tudo bem, ela pode ter a opinião dela, você tem que fazer tal coisa, né? Porque é uma pessoa mais experiente, que tem mais vivência, tem mais rodagem. Com certeza eu tenho muito que eu posso aprender com essa pessoa, mas, pô, será que antes de você emitir sua opinião, não dá para você perguntar para mim, que era o gerente da marca, Daniel, o que você acha que a gente tem que fazer aqui, né? Então, esse exemplo, que é um exemplo pequeno, né, era uma coisa que para mim, puta, esse cara ficou como autoritário, sabe? Enfim. Vamos fazer o seguinte, porque eu não quero ser autoritário aqui também com vocês, gente. Eu quero abrir para vocês fazerem seus comentários ou perguntas, enfim. Então, se alguém quiser tirar o microfone do mudo e falar, ou escrever na caixinha aqui de comentários. Ô Dani, Danilo aqui, Fiorani, posso fazer uma pergunta? Já que você abriu? Vai lá, Danilo. Claro. Por favor, na verdade, antes de fazer, agradeço aí enormemente esse bate-papo de vocês que sempre soma muito pra gente, líder ou não, né, da indústria farmacêutica ou não, sempre é muito aprendizado. E vocês tocaram num ponto, eu acho que primeiro, né, todo excesso é falta de algo. O Nivaldo trouxe isso muito bem, né, de excesso de autoridade. Seria uma falta de segurança, talvez, no cargo atual, e eu acho que eu vou além. Essa falta de segurança não é um desalinhamento do que você trouxe da ontologia também? Corpo, alma, mente. Será que talvez ali aquele pilar de mente não esteja totalmente alinhado com o restante por ele estar no cargo errado ou no momento errado, seja pessoal, seja de carreira, etc.? Excelente pergunta. Tuí, Nivaldo, querem dar o pontapé inicial aí? Olha, eu acho que aí eu vou dar um pitaco e vocês completam. Eu acho que aí entra uma série de coisas, Danilo, que você colocou,
que eu vou resgatar um pouco do começo da minha fala. Eu acho que aí nós vivemos uma conjunção de problemas, né? Uma delas talvez foi um despreparo da empresa, um falso engrandecimento que teve na economia e contratações erradas. Muita contratação. O Daniel, acho que estava no Brasil ainda nessa época. Não é, Daniel? Estava, né? Você faz 4 anos que você foi embora. Então, o Brasil contratou, as indústrias cresceram, todos os segmentos cresceram de forma assim louca. E eu acho que faltou sim pegar pessoas preparadas, faltou um melhor acolhimento, vamos dizer assim, para ver quem que tinha a possibilidade de ser gestor naquele momento, né? Um preparo maior. E cabe também, eu acho que a pessoa olhar para ela e tentar entender o que ela quer para a vida dela. Porque ser chefe é legal pra caramba. Pô, show de bola. Tua vida vira um inferno do dia para a noite. Mas você tem que ter preparo para isso, né? Eu acho que esse despreparo no conjunto todo é que eu chamaria assim do começo da história, entendeu? Porque a gente teve épocas lá atrás, que eu acho que Danilo, nem Daniel estava na indústria, que eu peguei uma parte mais branda da indústria. Da indústria e do mercado como um todo, que as gerências elas tinham um padrão de gerenciamento mais ético, mais educado. O que eu vi nos últimos anos foi falta de ética e falta de educação. Vamos falar abertamente aqui, porque não tem perigo nenhum, né? O autoritarismo, acho que ele acabou levando também a falta de educação. Pancada em mesa, grito em sala, coisas assim que eu presenciei nos últimos anos horrendas. E pelo meu jeito, talvez, de conhecer muita gente, soube disso de milhares de indústrias, entendeu? Mas aí você não pode colocar a determinada aquela indústria, né? Culpada, às vezes, do processo que foi feito errado, né? E dentro daquele contexto todo de indústria, tem um tipo de gerência X, Y, Z, e outra tem um tipo de gerência. Quer dizer, tudo disforme. Eu não sei se eu me alonguei demais, mas eu falei um pouco da minha vivência aí desses últimos anos. Tá? Dani, vai lá. Eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver e... Eu não sei, eu sempre fiquei com um pensamento na minha cabeça quando eu lidei com pessoas muito autoritárias, né? E no trabalho, mas também às vezes na vida pessoal. Porque eu também tenho. Sei lá, o que eu descobri na minha vida é que eu também sou autoritário às vezes, né? Dificilmente sou autoritário na empresa. Acho que eu sempre naveguei de um jeito que as pessoas... O feedback que vinha nunca era sobre autoritarismo. Mas na vida pessoal, sim. Acho que tem alguns momentos, tem algumas situações que eu fui autoritário, sim. Então, para mim, sempre foi um processo de autodescoberta, de falar assim, peraí, o quanto eu também sou autoritário, né? E o quanto que eu preciso olhar para isso em mim, né? Porque quando eu olho para algo no outro e eu vou lá rotular o outro, falar, aquele cara lá, FDP, não sei o que lá e tal, é porque eu tô vendo algo em mim também, né? E eu sempre fiquei com um pensamento assim, falei, puta, eu trabalho com essa pessoa autoritária, será que essa pessoa vai mudar um dia? Será que essa pessoa vai ser diferente, né? E eu não sei, eu tenho histórias que vão para os dois lados, assim, de gente que eu acho que mudou, gente que eu acho que não mudou, mas eu não sei, eu queria ver a experiência de vocês, assim, líderes que vocês tiveram no passado, que foram autoritários ou que foram, assim, talvez arrogantes, egocêntricos, mudaram, aprenderam, não mudaram, continuam igual? Não sei a perspectiva de vocês. Dani, eu tenho uma... Eu não vou falar o nome da empresa porque não é ético falar, né? Mas eu vou contar uma situação relacionada à sobrevivência. Eu queria dar boa noite para os meus alunos que estão presentes. Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho. Eu já passei por uma situação, assim, lá atrás, em 2003, eu trabalhei numa empresa, essa eu posso falar porque eu trabalhei, né? Ela chamava Warner Lambert. Aí ela passou por um processo de cisão. Sabe o que é cisão? Ela se transformou em várias outras organizações. Então, a Warner Lambert se transformou em Gillette, Pfizer e Adams. Aí eu fiquei na Adams. Naturalmente, numa situação como essa, é muito parecido com fusão. Por quê? Porque as pessoas ficam inseguras.
Porque qual que é a primeira coisa que a pessoa pensa no estágio de transição como esse? Eu não sei se eu vou continuar nessa organização, não é? Ou quando tem um processo de downsizing também, não é normal? Faz parte. Quem é do meio corporativo sabe que isso faz parte. Por isso que eu falo muito da inteligência emocional. Porque se você não consegue se controlar, você acaba sobrecarregando a equipe, descontrolando a equipe, entendeu? Então, por isso que o equilíbrio é muito importante. Então, até uma metodologia que eu trabalho muito é a roda da vida, que é também utilizada muito em coaching também, né? Então, para você perceber como é que tá, como é que você equilibra o tempo com o trabalho, com a família, a espiritualidade, a atividade física, etc. Por quê? Tem gente que às vezes se vangloria de ser workaholic. Você ser workaholic é um desequilíbrio. E querendo ou não, impacta diretamente nas outras áreas da sua vida. Porque não é assim, às vezes a pessoa pensa assim, eu sou o Nivaldo, professor do Senac. Eu tiro a capa de professor, agora eu sou o Nivaldo empresário. Tiro a capinha, agora eu sou o Nivaldo pai. Tiro a capinha, agora eu sou o Nivaldo marido. Não, o Nivaldo é ali, é aquele ser humano. Não existe isso de eu tirar a capinha. Se tem um desequilíbrio, acaba interferindo em outras áreas da minha vida. Então, por quê? Porque a vida ela tem que ser plena. Né? É aquilo que você colocou, tem que ter o equilíbrio. Se você não trabalhar bem essas caixinhas, acaba sobrecarregando. Então, por isso que eu falo muito de autoconhecimento. É muito importante você se conhecer. Para você liderar uma equipe, primeiro você tem que se conhecer. Entendeu? E conhecer os seus limites. Por que eu estou falando isso? Eu não vou contar o nome da empresa, o nome da empresa. Eu já passei por uma situação onde a empresa ia falir. Ela só tinha caixa para 3 meses. Só que a diretoria, obviamente, não vai transmitir isso para os colaboradores, né? Porque imagina só o pânico que não gera na empresa. Então, obviamente, a gente teve que conduzir essa situação de uma forma não tão agradável. Não vou dizer que a gente teve que ser autoritário, mas em certas circunstâncias, a gente teve que ser coercitivo. Por quê? Quando é para a sobrevivência do negócio, você tem que tomar decisões difíceis. Agora, a pandemia, imagina, você ficar 6 meses sem faturar. Vários clientes que eu tive que atender durante esse período de pandemia, que ficaram 6 meses sem faturar R$1. E a folha de pagamento aí. Você tem que manter uma folha de pagamento X, sabendo que você não vai faturar R$1. E aí, como é que você conduz essa situação? Qual que é a decisão mais difícil? Infelizmente, para a sobrevivência do negócio, você tem que, eu vou repetir, infelizmente, tem que desligar pessoas. Não é uma decisão difícil? Quem gosta de desligar pessoas? Ninguém gosta de tomar essa decisão. Mas ou você toma essa decisão, ou o negócio sucumbe. Tanto que teve amigos meus que tomaram essa decisão, depois eles fizeram uma campanha recontrate. Já que eu tive que tomar uma decisão difícil de desligar pessoas competentes, eu me comprometo a recontratar essas pessoas depois que o negócio conseguia se recuperar. Que é o que está acontecendo hoje, né? A gente percebe que a economia está se recuperando aos poucos, entende? Mas, infelizmente, naquela situação, ele teve que tomar uma decisão difícil. Por isso eu costumo dizer, né? Nem tudo são flores. Né? E eu costumo dizer também que se você não tem um equilíbrio emocional, se você não tem um equilíbrio, você acaba ficando doente. Por quê? Quando você tem vínculo com a equipe, você sabe dos problemas das pessoas. Eu até falo isso em sala de aula. Quando eu tinha a indústria, eu sabia o funcionário que deve aluguel, estava me devendo, sei lá, 3, 4 meses de aluguel. Entendeu? Se eu somatizar tudo isso, eu vou ficar doente. Eu vou falar, não vou desligar o funcionário X, porque eu sei que ele tem um problema X. Está devendo 6 meses de aluguel. Eu não posso absorver esse problema, entende? Isso também faz parte da maturidade. Por isso que eu falo que liderança, o Rancharan fala que praticar liderança é como fosse fazer exercício físico. O ideal é você fazer exercício físico todos os dias. Entende? Então, praticar a liderança, a gente tem que praticar todos os dias. Porque cada dia surge uma situação diferente na nossa vida. Não é uma receita de bolo. Às vezes as pessoas fazem um curso de liderança comigo, espero que eu leve lá uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Porque, por exemplo, eu ministrei um curso de liderança no ano passado. A forma que eu vou ministrar o próximo curso é diferente, porque hoje a gente tem um contexto diferente com a pandemia. Entende? Total. Então, mudou todo o cenário. Então, talvez isso que gera um pouco de inquietação.
Antigamente eu fazia um planejamento estratégico, fazia a projeção de vendas para o próximo ano. Esse ano eu já não sei, não é, gente? Imagina se você fosse fazer um planejamento de vendas para esse ano, um planejamento estratégico para faturamento para 2020. Você teve que fazer totalmente um replanejamento, entendeu? Usar mais o que? A criatividade. Então, o que eu falo muito nos meus cursos de liderança é a importância do quê? Da criatividade. De usar o poder da criatividade, o poder da equipe, para a gente conseguir sair de situações como essas que a gente está vivenciando atualmente. Pode falar, Dani. Não, achei muito legal o que você está trazendo, que é a necessidade da gente se adaptar, né? Tem que se adaptar e é o que você acabou de falar. E eu fico imaginando as empresas que fizeram forecast esse ano, né? Imagina em janeiro ou em dezembro do ano passado, a empresa de lencinho umedecido fazendo forecast para 2020, né? Ou a empresa de papel higiênico fazendo forecast para 2020, né? Então, quanto que você tem que ter uma liderança que tem que ter resiliência, porque senão você vai ter um cara lá que vai surtar. Ah, vocês fizeram forecast errado, não sei o que lá, tá todo mundo mandado, vai ser mandado embora. Gente, aconteceu uma pandemia, um negócio que acontece a cada 100 anos, né? Tem uma questão muito legal da Renata aqui, Renata, a gente já vai falar disso, mas eu quero, já para trazer os outros 2 pontos para a gente poder avançar na conversa. Então, a gente identificou três perrengues da liderança, assim, né? O primeiro que a gente está falando que é autoritarismo, e tem mais do que 3, mas acho que para a conversa ficar sucinta hoje, a gente falou de 3. Então, tem autoritarismo, tem o vício em decisões, o vício em velocidade, né? Aquela coisa de não pensar, já sai fazendo igual maluco, e quantidade e velocidade é melhor do que parar e pensar, né? Uma coisa que eu vejo muito, tanto no Brasil quanto aqui, talvez até mais aqui nos Estados Unidos. Eu posso comentar um pouquinho esse ponto. E o terceiro ponto é a questão de foco em resultado, né? Foco somente em resultado e as pessoas só da boca para fora, né? Então, Atuí, deixa eu passar a bola para você comentar talvez esse terceiro ponto, e depois eu e o Nivaldo a gente faz um bate-bola aqui também para responder a questão aqui da Renata. Só dá um minutinho aqui, passa pro. Tá. Eu estou só respondendo. Tem mais gente querendo entrar no Zoom aqui, eu estou mandando. Mandando para eles. Eu vou comentar então rapidinho esse segundo ponto, Nivaldo, aí fica à vontade também para você adicionar o vício em respostas, o vício em decisões, o vício em velocidade, né? Que sim, eu tinha visto isso no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é até maior, Existe um vício da sociedade em produtividade, então acho que a sociedade americana é muito produtiva, que é uma coisa boa, porque 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, cai a caneta, né? Eventualmente, depois de noite, tem dia da semana que você tem que trabalhar um pouco, não todo dia, às vezes acontece, mas 5 da tarde cai a caneta. Agora, tem um lado ruim disso, que é esse vício na velocidade, é o vício vamos pular direto para a solução. Então, qual que é a solução? Qual que é o plano de ação? E tem uma coisa que hoje eu já não sofro mais, mas mesmo assim, 4 anos aqui, eu percebo quanto que o meu inglês melhorou, né? Assim, eu acho que a virada foi depois de 6 meses, aí eu fiquei totalmente à vontade com o meu inglês aqui. Mas, mesmo hoje, conseguindo entender 100% do que eles falam, cansa, porque você está sentado numa reunião e muitos deles têm esse vício de falar, assim, e a gente fica esgotado, né? Então, de novo, eu volto para a ontologia e o quanto que, assim, da onde vem isso, né? Qual que é a história que está por trás da cabeça da pessoa? Muitas vezes é uma história de que, olha, para agregar valor, eu tenho que falar muito. Para agregar valor, eu tenho que produzir, eu tenho que entregar, eu tenho que realizar, né? Se eu não fizer, eu não agrego valor. Então, e será que essa história é uma história verdadeira? Em 100% do tempo? Exatamente, meu amigo, é isso mesmo. Você me fez lembrar de um cliente, não vou falar também o nome da empresa. Eu conto santo, mas não, assim, eu conto milagre, mas não conto santo. Ele é árabe, né? Atendeu muita empresa. O fundador é árabe. Ele fala, Nivaldo, quando eu vou fazer mentoria, você é muito mole, você é muito bonzinho, tem que ser assim, tem que ser firme, né? Como funcionário. É aquilo que você falou, é a crença que ele tem, né? Eu tenho que mostrar uma pessoa forte. Ele não gosta nem de falar quando tá doente, dá pra você ter uma ideia. Entendeu? Tem que mostrar que eu sou forte, não? Eu sou aquela pessoa firme.
Por quê? Exatamente isso. Porque contaram para ele. É a crença. É uma crença. O bacana é quando você vai para outros países, porque você começa a comparar modelos de liderança diferentes. Por exemplo, o brasileiro tem uma forma de liderar. Eu fiz doutorado na Argentina. O argentino tem uma forma diferente de liderar. O americano tem uma forma diferente de liderar. O americano geralmente eu costumo dizer que é papo reto. Ele não. Aqui a gente tem que florear, falando nas minhas aulas, tem que florear, tem que contextualizar para o funcionário, não é? Então, pensa 1000 vezes a forma que você vai falar as coisas. Lá não, lá é papo, você sabe, o americano é direto, até assusta. Se você trabalha com alemão, então pior ainda. Então, a gente vive num mundo global, né? Globalizado. Então, você tem que adaptar a liderança de acordo com a cultura, não é? Então, foi uma história que contaram para ele, mas, obviamente, ele tem que adaptar o estilo de liderança. Por isso que eu vou fazer ele refletir. Pedir para assistir alguns filmes, ler alguns livros, para ele refletir. Para ele falar, realmente, o que ele está falando faz sentido. Vamos tentar praticar? Porque ele só olha assim, eu acho que o ruim de área comercial, atendo muito a área comercial, é que é tudo curto prazo. Eu tenho que prestar conta a cada 3 meses para o acionista, resultado, bababá. Só que o cara não pensa nas questões intangíveis. Então, vamos lá. Você tem que contabilizar também desmotivação das pessoas, turnover, tudo isso é dinheiro que vai pro ralo. Você tem que contabilizar até passivo trabalhista. Aí você vai ver, a empresa fatura para cá, mas vai analisar o balanço. Quantas reclamações trabalhistas que a empresa não teve? É dinheiro que está indo pro ralo. E a gente consegue corrigir isso como? Às vezes com um programa de desenvolvimento de líderes. Ô, Nivaldo, mas fora o turnover nessa história que você causa, né? Não só isso, a imagem da empresa também, né, gente? Sim, sim. A imagem, o que as pessoas estão falando da minha empresa para o mercado? Isso também conta pontos também, entendeu? Ninguém quer trabalhar mais. Pega essa molecadinha da geração Z ou Y, a nossa geração, não quer trabalhar mais nesse tipo de empresa. Fala até de estrutura organizacional, empresa conservadora, engessada. A molecada não quer mais saber disso. Ela quer trabalhar numa empresa onde ela consegue sim participar dos processos, dar sugestão de melhoria, ou fundar sua empresa, ou trabalhar numa startup. Se as empresas não se adaptarem, elas vão perder muitos talentos. Isso não é conversa de botequim, não é? É fato, isso é verdade. E não é só uma empresa tradicional, gente. Eu vi reportagens que o Facebook está perdendo talentos. O próprio Google, gente, está perdendo talentos. Porque apesar do Google ser aí, vamos ter um DNA de startup, o Google também tem os seus problemas. O Facebook também tem os seus problemas. Então, essas empresas estão tendo que adaptar aí a gestão para conseguir serem atrativas para essa geração Z, por exemplo. Porque essa geração, ela quer equilibrar, não quer só ganhar dinheiro. Ela quer ter tempo para a família, quer ter tempo para cuidar da saúde. Foi-se a época que eu só pensava em cifrão, ganhar dinheiro. Entendeu? Hoje mesmo, para mim, assim, eu estou no estado da minha vida que eu não vejo sentido em... Sendo bem, isso é de coração para vocês. Eu não vejo sentido em acumular riqueza. Aí o pessoal fala assim, eu vou acumular X. Tá, você vai acumular X sem propósito? Não faz sentido. Não faz sentido você acumular riqueza, você não tem tempo para a família, para acompanhar o crescimento da minha filha. Entendeu? Tem muitos amigos meus, altos executivos de empresa, que só pensam em retorno financeiro. Mas, cara, pensando em família, desculpa falar, mas eles são fracassados, cara. Entendeu? Porque uma pessoa que não consegue equilibrar a caixinha, para mim, ela não consegue ter a vida plena. Então é isso que eu tento mostrar, entendeu? Que a vida não é só ganhar dinheiro, não é hipocrisia. Dinheiro é importante, mas tem que encarar o dinheiro como ferramenta. Eu vou falar assim, eu quero ter 1 milhão, legal, mas qual que é o propósito? Não é simplesmente acumular 1 milhão. Qual que é o propósito? Né? É igual trabalhar por trabalhar? Tá, qual que é o seu propósito? Tem que estar muito claro o seu propósito. Senão, não faz sentido. Se o propósito for ser o mais rico do cemitério, né, vai ser por aí que os caras vão, né? Deixa eu passar aqui para a Tui, porque a Renata fez uma pergunta muito bacana. A Tui, dá um início aí a resposta, depois a gente pode complementar. A Renata caiu de novo aqui, que eu estou acompanhando ela, mas vamos responder, depois a gente responde de novo. Ela fez uma pergunta bem provocativa mesmo. Como podemos conviver com um chefe de personalidade forte sem deixar que isso afete o nosso trabalho e rendimento? Bom, eu acho que personalidade forte é uma coisa um pouco, vamos dizer assim, abrangente, né? Precisaria ser um pouco entender melhor. Mas vamos pensar
por exemplo, vou usar eu como exemplo. Eu tenho uma personalidade forte, mas eu sou inteiramente maleável. Eu acho que a gente conversando é, vai se entender de alguma forma, entendeu? E vai conseguir desenvolver a história dali para frente. Eu posso até citar exemplos. O estilo de gestão que eu fui educado, né, em outras companhias que eu trabalhei, foi um estilo de gestão participativa, né? Que você primeiro entra com um processo de mentoria, pegar na mão da pessoa, vamos fazer, vamos escalar os degraus da função, entender todo o processo, para depois passar para um processo mais de coaching, de dividir as responsabilidades, não de ficar somente em cima da própria pessoa, do próprio gestor. Então, eu acho que personalidade forte assim, se você pegar um cara mais bruto, aí é complicado. Isso daí é o que ela está perguntando. Talvez o que eu entendi é isso. Isso daí sim vai afetar o rendimento do nosso trabalho. Porque como eu acho que o Nivaldo, e você colocou muito bem também, Dani, com a questão da ontologia, e o Nivaldo trazendo esses exemplos todos aí, o que eu acho que é importante nesse momento, eu também tive uma educação corporativa assim, é a gente sair para trabalhar feliz, primeira coisa. A maior parte da sua vida você passa trabalhando, a maior parte do seu dia também. Então, primeiro você tem que trabalhar feliz e se realizar naquilo que você faz. Se você não conseguir isso, você tem que buscar alguma outra coisa que te realize, que te faça feliz. Porque, como você também bem colocou, Dani, ninguém quer ser o cara mais rico do cemitério. Eu também não busco isso. Eu busco realização, busco deixar um legado para as pessoas, poder passar, transmitir conhecimento, né? Compartilhar ideias, isso que a gente está fazendo aqui. Não é dizer que eu sei mais, você sabe menos, ou vice-versa. Eu acho que todo mundo cresce nesse processo. Eu sou muito favorável ao crescimento mútuo, né? Então, quando a gente pega esse tipo de coisa que ela colocou aqui, você está falando de um cara, pelo que eu entendo, extremamente autoritário, né? Que tem que ser daquele jeito, e isso daí, logicamente, afeta. Eu tenho uma passagem dos últimos anos, também não vou citar a empresa, por uma questão até de ética, assim, você acaba fazendo amizade com médicos, todo a cadeia produtiva do negócio, farmacêutico, comprador e tudo mais. E um médico, uma vez num bate-papo, assim, um café dentro do hospital, falou, poxa vida, vem um cara de X empresa aqui, mas o cara estava num peso, estava com uma, assim, trouxe todo aquele peso, aquela pressão. Eu falei assim, eu não consegui falar com ele. Assim, o médico falou desse jeito, a minha energia eu não conseguia nem entender o que ele falava. De tão assim carregado psicologicamente que esse carregado ele fica no semblante da gente. Daniel até manja mais disso do que eu, né? Ele cuida muito bem dessa parte ontológica. E eu fiquei na hora, assim, assustado até com o comentário do médico, e fiquei também sem graça, porque eu falei, puxa vida, né? Como é importante, né, a gente no papel de gestão não passar esse inferno que existe para as pessoas, né? Porque isso daí vai acabar gerando, acabar aparecendo lá na ponta. Vocês podem não acreditar, mas aparece. Aparece. Da mesma forma, Nivaldo, que você colocou, eu sabia dos meus funcionários que quanto tinha de dinheiro na conta, quanto não tinha, que está devendo aluguel, quem não estava. A mesma coisa, esse peso, que aí eu não falo nem a gestão, eu acho que a companhia como um todo, ela não pode passar isso para o cara que está lá na ponta. Aliás, ela não deve passar isso para ninguém, né? E essa cadeia produtiva, hoje, eu acho que ela tem que vir, a mudança, ela tem que começar lá de cima, para vir vindo. Descascar a batata em pedaços, para a coisa se tornar mais leve no dia a dia dela. Senão fica muito complicado para você desempenhar o teu papel com uma fluidez e trazer um resultado bem bacana. E o principal disso tudo que eu deixo como mensagem, eu acho assim, saia de casa para se realizar e para ser feliz. O dinheiro é uma consequência disso. Sim. É a mesma coisa que eu falo quando eu trabalho na indústria. Faça um bom trabalho
que a venda vai acontecer. Você não está vendendo nada, você tem que fazer um bom trabalho. É isso aí. Né? Não sei se eu respondi a pergunta da Renata, mas eu até aproveitei e ampliei um pouco o horizonte da conversa. Tá? Olha, eu acho que todo mundo já teve um chefe autoritário, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência. Mas eu acho que, às vezes, essa experiência é necessária para a nossa evolução. Porque a gente aprende a lidar com esse tipo de pessoa, né? Porque, às vezes, a gente... até eu comento nas aulas, né? O natural é você, sei lá, vou pedir demissão porque eu quero escapar desse chefe. Normal. A Miranda lá do Diabo Veste Prada. Mas, às vezes, é um karma, sabe? E se você pedir demissão, vai aparecer um chefe até pior, até mais autoritário. Porque você tem que aprender, né? Então, você tem que pedir, poxa, Deus, me dê sabedoria para lidar com esse tipo de pessoa. Então, o que eu aprendi nessa trajetória? Então, a gente tem que ser assertivo. Então, por quê? Porque, às vezes, existem N hipóteses para a pessoa ser autoritária ou ter uma personalidade forte, como a Renata colocou. Uma das hipóteses pode ser que ela tenha uma comunicação violenta e às vezes ela nem percebe. Aí você tem que fazer com que ela reflita sobre a forma que ela se comunica diante da equipe. Né? A outra hipótese pode ser que ela não está bem com ela mesma. Então ela tem que... você tem que fazer com que ela reflita, né? E perceba que esse comportamento está sendo tóxico não só para ela, mas como para a equipe. Não é? Porque ela não está plena. Então, procurar entender, porque não tem uma receita. Tem que procurar entender por que a pessoa tem esse tipo de comportamento. Mas eu vou te perguntar, como é que faz, Nivaldo, para a gente chegar nessa pessoa e falar isso? Eu já tive chefe assim também. E aí? Então assim, é óbvio, né? Às vezes, você tem que ter um momento, né? Quando aconteceu isso comigo, uma situação desagradável, que ele me expôs lá na frente da igreja. Eu se falava em assédio moral na época, em 2000, não falava assim nisso, tá? O cara chamava de burro mesmo, porque eu sempre trabalhei com comercial, né? E expõe mesmo. Teve um dia que eu tive coragem e chamei para almoçar e conversar. Não é assim que se fala, você não está tendo respeito, e faz a pessoa refletir, entende? Aí no outro dia a pessoa pediu desculpa. Então, assim, o que eu quero dizer, você tem que ser assertivo e, obviamente, de uma forma respeitosa, mostrar que a pessoa está passando os limites. Entende? Hoje, graças a Deus, a legislação evoluiu, mudou, mas se eu tivesse com um gravador na hora, eu poderia, por exemplo, processar tanto o gestor, a pessoa física do gestor, e a própria empresa, porque a empresa também tem a sua corresponsabilidade, entende? Sim. Porque ela não preparou o gestor que está representando a empresa. Quando você trabalha, atua numa empresa, você tem um sobrenome. Todo mundo aqui tem um sobrenome, certo? Então a gente tem que zelar por esse sobrenome. Então é isso que eu procuro, obviamente, repetindo de uma forma respeitosa. Então, se a pessoa está sendo desrespeitosa, você tem que, de uma forma, colocar ela no lugar dela, então, mostrar que ela está passando dos limites. Né? E que esse comportamento não está sendo só prejudicial para ela, mas também para a organização que ela representa. Tem vários cases, é só você pegar na internet, gente. Vários cases de presidentes que foram afastados por conta desse tipo de comportamento. Eu estou falando de cara que às vezes fundou a organização. Estou falando de um executivo, estou falando de um cara que fundou a organização. Entendeu? Por quê? Quando você trabalha numa empresa de capital aberto, você sabe, né? Qualquer, besteira que você faz, as ações, desaparecem, viram pó. Entendeu? Tem vários exemplos. É só colocar no Google aí, vocês vão ver vários casos de presidentes que foram afastados por conta do seu comportamento. Porque o mercado cobra, e cobra sim. Quando é uma empresa de capital aberto, vocês sabem disso, né? O acionista, eu mesmo, quando invisto numa empresa, eu quero saber o cara que está ali, na frente da empresa. Se é um cara sério, entendeu? Se é um cara que realmente tem credibilidade. Ou é um cara que é folclórico, é um cara que só quer fazer oba-oba, entendeu? Tem vários caras que só querem fazer oba-oba. Então eu quero saber o líder que está à frente dessa organização, né? Se ele conduz a organização de uma forma séria, transparente. Ou seja, se o discurso é coerente com a prática. Porque às vezes o cara se coloca, não, como líder participativo, líder humano, etc., que preza pela diversidade, etc. Só que você vai olhar no dia a dia da empresa, não é nada daquilo que ele apresenta para o mercado. Aí ele cai em contradição. Total. Gente, eu vou oferecer aqui a gente tocar mais uns 10 minutos,
para fazer um fechamento, né? Depois a gente pode retomar e até, eu acho que esse formato aqui é um formato bem legal, talvez a gente até possa fazer mais disso, né? Acho que tem rapidinho um comentário que eu queria fazer sobre isso e depois tem uma pergunta da Carol aqui que eu vou começar a responder e passar para vocês. Um jeito também de você enfrentar um chefe desse, pela ontologia, não só pelo que você fala para a pessoa. O que você fala tem muito valor também, claro, mas na ontologia a gente vai treinar e ver o seguinte, como é que eu sento na frente dessa pessoa, como é que eu ando do lado dessa pessoa, como é que eu manifesto que tem no meu corpo, tem uma dignidade no meu corpo, tem uma autoridade no meu corpo, de como eu me posiciono diante daquela pessoa, se eu olho no olho daquela pessoa ou não, né? Tudo isso faz uma diferença enorme, enorme, né? Então, se eu vou para uma reunião com uma pessoa dessa assim, né? É uma coisa. Se eu vou para uma reunião assim, né? Já estou pedindo para tomar porrada logo de cara, né? Então, isso é muito importante e é muito do trabalho da ontologia que a gente faz, que essa expansão, essa transformação, ela não vem só da cabeça do que a gente fala, ela vem também do que a gente fala, do que, por exemplo, saber dizer não, ou saber negociar um deadline, saber negociar um prazo, né? Isso tem muito a ver com enfrentar pessoas assim, mas também tem muito a ver com o nosso corpo e com o nosso estado emocional, né? A Carol fez uma pergunta que eu achei muito legal aqui, que são dicas de quais são as dicas que a gente tem para quem quer fazer uma transição de carreira de um colaborador individual para um gestor, né? Então, vou falar algumas coisas assim que eu vivi na minha vida, né? Diferenças que eu vejo disso dos Estados Unidos em relação ao Brasil é sobre subir na carreira, subir de um individual para um gestor. Eu acho que no Brasil tem muito estigma. No Brasil tem muito estigma. Essa coisa de ser promovido é uma coisa muito fulaninho foi promovido, é o melhor do mundo e tal. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos em grandes empresas como a Johnson, é normal, olha só o que eu vou falar, é normal a pessoa ser despromovida, tá? Isso acontece bastante, bastante. Então, não é uma coisa assim, foi promovido, agora também se não está entregando no nível do gerente, vai ter que ser mandado embora. Não. Grandes empresas, eles fazem despromoção, até porque a legislação trabalhista permite, e às vezes eles olham e falam, não, essa pessoa é um excelente colaborador individual, não funcionou como gestor, pode ser que no futuro funcione, vamos continuar desenvolvendo essa pessoa e vamos trazer a pessoa de volta para o nível de colaborador individual, né? E ninguém aqui pega uma faca e se mata porque foi despromovido, né? Ninguém vai andar com um saco de lixo na cabeça querendo se esconder. Não, as pessoas vivem normalmente, vivem bem com isso, né? Porque sabe que tem uma carreira pela frente. Então, a primeira coisa que eu queria te oferecer era isso, Carol. Não fique presa nessa narrativa de que, se eu subir para gerente e também não der certo, já era, minha carreira acabou. Porque essa narrativa é muito forte aí no Brasil, né? A carreira não acabou, a carreira sempre pode continuar. E outra coisa, nunca é tarde para aprender, né? Isso eu vi quanta gente sofrendo como gestor aí no Brasil, porque, mas se eu não der certo como gestor de pessoas, eu já estou com 45 anos e aí eu não vou aprender nunca mais. Por quê não vai aprender nunca mais, né? Sempre é tempo, e eu acho que o Brasil, felizmente, agora a gente está vendo essa relação da idade, está mudando a mentalidade das pessoas de contratar pessoas mais velhas, mais experientes. Aqui nos Estados Unidos, os representantes que trabalham com o meu produto, eu tenho vários representantes na equipe que têm 55, 60 anos, vários, não é minoria não, uns 30, 40%, né? Então, vamos olhar para isso também como uma coisa viável. E outra coisa, por fim, para terminar, que eu quero passar para o Nivaldo e para o Atuí, é se declarar um aprendiz, né? Se declarar um aprendiz, ou seja, você vai subir para um posto que você está almejando, você pode falar, na parte estratégica eu já estou super bem e eu me sinto desconfortável, beleza. Na parte de gestão de pessoas eu sou um aprendiz, eu nunca liderei pessoas, então, com quem que eu vou aprender? Você tem que colar nas pessoas que vão ser seus mentores, né? Se junta de mentores, de pessoas que você admira
e chega para essas pessoas e fala, olha, eu estou zerado nessa parte, realmente eu não sei, eu tenho que aprender. A dificuldade que a gente tem de se declarar um aprendiz na vida é uma coisa enorme, porque a gente tem essa coisa do ego, de que se eu me declarar um aprendiz, eu já sou um fracassado, né? E eu já sou velho demais para ser um aprendiz, eu não tá mais na hora de ser aprendiz. Como foi falado aqui, a gente pode ser aprendiz com 70 anos de idade, a gente pode ser aprendiz em algumas coisas, né? Nunca é tarde para ser aprendiz. Então, passar para vocês aí, Nivaldo, Tui. Eu vou dar uma completada. O que acontece? Eu vou pegar o teu gancho e pegar o gancho da pergunta da Carol, e tem uma pergunta do Fefo aí também, tá, Dani? Que aí depois você dá uma lida nela. É o seguinte, eu acho que com relação, quando a gente olha também para onde a gente quer ir na carreira, isso eu estava até conversando ontem com a Carol, até por telefone. A gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, que a gente tem que conhecer muito a área que a gente quer permear, né, antes de participar de um processo seletivo. Porque o que acontece? Tem uma coisa que eu não concordo dentro do mercado, e não é no mercado farmacêutico, isso daí é no mercado corporativo, no mundo corporativo. Você abre um processo de seleção para qualquer vaga, gerente de negócio, gerente de produto, consultor especializado de sei lá o quê, e aí candidate-se. Eu não concordo com isso. Eu não concordo, eu vou explicar por quê, porque eu tenho exemplos, né? E exemplos até de vida minha passada, que eu também não concordava. Eu sentava numa avaliação de desempenho, eu também não vou falar empresa, e o meu chefe ou a minha chefe sentava comigo, falava, Tui, terminamos a sua avaliação de desempenho, só que agora temos uma situação. A última pergunta, eu preciso saber de onde você quer se colocar daqui 3 a 5 anos. Eu falei, não, não quero, estou feliz onde eu estou. Não, mas então, a gente precisa responder isso aqui. Eu falei, não, mas tudo bem, responde que eu estou feliz. Aí ficou aquele clima, né? Tipo, pô, mas você não conhece as políticas da companhia, as pessoas têm que dizer para onde elas querem ir, para que elas quiserem desenvolver a carreira. E naquela época, eu estava terminando uma pós-graduação que, naquele momento, mexeu muito com a minha cabeça, com as minhas ideias. E eu só devolvi a pergunta para o gestor da seguinte forma. Falei, tá, nós vamos trabalhar agora numa pirâmide de ponta cabeça, né? Quer dizer, nós vamos ter 72 presidentes, 38 diretor, 10 gerente e um representante, porque é o que vocês estão querendo. Vocês vão fazer essa pergunta para todo mundo. Mandei essa. Mandei. Eu era mais novo, né? Podia jogar uma chinela dessa. Porque isso daí foi uma coisa que começou a me incomodar. Eu estou contando o detalhe do detalhe. Por quê? Porque de lá para cá, todas as empresas que eu passei têm essa mesma prática. Então, abre um processo seletivo e aí agora nós vamos entrar no período do Brasil que ele se fortaleceu, que as empresas cresceram demais, não tiveram processos. Aí você vai pegar um monte de gente querendo fugir, às vezes, de um chefe maluco, se candidatando para uma vaga porque ela nem sabe o que é. Eu participei de processo seletivo como gestor, que eu falei, tá, e o que você conhece? Perguntei para o cara, o que você conhece do nosso cenário, do nosso mercado? Não, eu vim aqui para o processo para participar. Acabou a entrevista, né? Então, aí você vê o nível, eu não falo de nível de despreparo do profissional, é o nível de despreparo do conjunto como um todo, entendeu? Porque o que acontece? Fica aquela história, que é o que você falou, todo mundo tem que ser promovido. Tem que acabar com isso. O Brasil tem que mudar a cultura urgentemente. Se eu puder, vou começar, uma hora que eu vou ter, eu já vou sentar para escrever um livro, que é um sonho meu também, eu vou começar a escrever os meus pensamentos, já tenho até nome. Entendeu? Se é certo ou errado, é o jeito que eu penso. Que eu acho que tem que mudar muita coisa. Então, assim, aí entrando agora no final da pergunta da Carol, para eu finalizar. Eu acho que, você quer ser gerente de contas ou gerente de acesso, vai colar numa pessoa, como o Daniel bem colocou, e vai entender o cenário, como funciona. Vai ver o que é bom e o que é ruim. O ônus e o bônus. E, principalmente, olha se aquilo te realiza. Se aquilo não te realizar, não vai, que você vai se dar mal. Entendeu?
Isso daí serve para tudo. Então, assim, se você fizer um processo de mentoria, depois você passa para um coach, aí depois você se lança para esse processo. Agora, voltando em 2000 e bolinha, ou 1900 e bolinha, quando fizeram essa pergunta para mim, para agora eu parar de falar que eu falo para caramba, o que acontece? Quando eu devolvi essa pergunta da pirâmide, ao contrário, eles falaram, mas é um processo da empresa. Mas assim, gente, isso daí eu acho que seria o início da causa que deu todo esse boom no mercado. Porque hoje você tem muita gente despreparada exercendo função de alta liderança. Alta liderança. O Nivaldo colocou muito bem. Eu, em empresa de capital aberto, eu já vi presidente ser desligado. E ouvi falar. Por quê? Por mau comportamento, por mau resultado. Eu acho que o resultado fica de menos. Mas por uma má gestão como um todo. Porque falta de preparo. E esse falta de preparo, ela vem lá de baixo. Então, cabe a gente, no papel de gestor, o quê? Formar pessoas. Dividir conhecimento, passar conhecimento. Por exemplo, usar o exemplo aqui do Fefo, que a gente já vai ter que responder a pergunta dele para encerrar já já. O que acontece? Você pegar o Fefo, você quer ser consultor? Pô, que legal, beleza. Então, vamos conhecer a profissão. Cola no gerente, cola em alguém e vai ver como é que funciona essa cadeia toda. Entende? Aí, depois você vai para o processo. Gente, olha, é um negócio inacreditável, porque eu peguei gente em processo que não sabia nem que se tratava o negócio que a gente estava cuidando. É muito triste isso para um gestor, você ver isso. E aí você vai falar com outro gestor, mas o cara quis ir para o processo, não podia proibir. E aí entra na causa inicial. Vocês entenderam o bolo, como ele vai e volta? Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar falando até 5 da manhã. Porque tem assunto para 10 anos, essa história. É um processo muito difícil. Muito difícil. Mas, quem sabe, num papo desse de formiguinha, grandes formigas que estão aqui, por sinal, a gente começa a ganhar corpo e um processo de disseminação começa a ganhar massa. Né? Beleza? É isso Tem aí. a pergunta do Fefo aí. Tem a Dani, pergunta do dá uma olhada. Fefo e eu vou passar para o Nivaldo. Nivaldo, se você puder responder a pergunta do Fefo, ele está com duas aqui, mas principalmente a primeira, que é como gerenciar esse excesso de reunião, essa maluquice de agenda e tudo mais, para a gente não ficar doidão. E, pessoal, eu estou colocando os nossos contatos aqui, o contato da Tui e o contato do Nivaldo no chat, tá? Caso vocês queiram entrar em contato com a gente. Vai lá, Nivaldo. Eu acho que esse às vezes é o péssimo hábito da empresa, né? Realmente, o excesso de reunião atrapalha. Principalmente quando não é bem definida, né? Quando não tem uma pauta, né? Porque às vezes as pessoas elas fogem do tema, né? Aí você tem que retomar. Você vai ter uma próxima reunião, vai retomar a pauta da reunião anterior, então vira uma baderna. Então, eu acredito que a reunião tem que ter exatamente. Eu vou me programar para ser em 30 minutos, tem que ser em 30 minutos, tem que ter uma pauta bonitinho. Você tem que encaminhar a ata para todo mundo. Sempre tem uma pessoa que fala, não sabia do que ia ser tratado na reunião. Ou seja, tem que organizar muito bem isso, porque tempo é dinheiro, né? Então, a gente tem que administrar muito bem o nosso tempo. E, assim, eu acredito que, agora falando do gestor, ele tem que procurar não pode perder, obviamente, o contato com a equipe, tem que ter essa rotina de reunião, é muito importante, não pode perder, mas não marcar a reunião por simplesmente marcar, entende? Tem gente que quer marcar a reunião para meio que marcar presença. Só que, assim, acaba sendo uma reunião que é desnecessária, que acaba tomando tempo da equipe e, consequentemente, a produtividade da equipe. Então, eu acredito que a gente tem que refletir sobre isso, né? Não precisa ficar mostrando, porque o outro gerente faz diversas reuniões, porque a cultura da empresa fazer diversas reuniões que eu sou obrigado a fazer. Porque cultura se muda, gente. Não esqueça disso. Porque uma empresa é feita do quê? De pessoas. Então, se eu consigo mostrar isso, que eu posso ser mais objetivo, sim, eu vou ter minha reunião com a equipe a cada 15 dias, mas eu vou ter a equipe para tratar de temas pontuais que façam sentido. Eu não vou fazer reunião por fazer, porque outro gestor de outro departamento, meu par, também está fazendo reunião. E é assim que acontece, geralmente. Porque eu olho para o vizinho está fazendo aquilo, eu quero fazer também. Isso é um erro. Então, essa é a percepção que eu tenho das empresas. Tanto que eu recomendo fazer, sim, reunião de desempenho operacional, né? Eu tenho as reuniões de GDO, né? De desempenho operacional, e são reuniões objetivas, onde gestores de diversas áreas
de áreas, o RH, financeiro, comercial participam, mas de uma forma objetiva para apresentar os indicadores de cada área. Então, não é ter reunião por ter, tem que ser uma reunião que seja efetiva e objetiva. É isso aí. Gente, ó, nós estamos passando do horário aqui. Quero pedir desculpas mais uma vez pelo probleminha que nós tivemos no YouTube, mas eu acho que saiu melhor do que a gente esperava, né? Porque funcionou bem aqui e a participação da galera é muito legal. Talvez o próximo a gente vai fazer aqui também, até porque isso aqui vai ser gravado e quem não pôde se juntar a gente agora vai poder assistir depois, tá? Eu deixei os contatos nossos aqui no chat, então vocês podem entrar em contato comigo, com a Tui, com o Nivaldo. Nós três estamos fazendo aí mentoria ou coaching, né? No meu caso, principalmente coaching. E, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. A gente está sempre preparando aí algumas ofertas especiais, algumas coisas bacanas para vocês. Então, deixo aí para vocês esse convite, tá? Se inscrevam no canal lá no YouTube também, que é o